Graça e paz, amada igreja, queria saudar a todos aqui nesse início. Desde já queria agradecer ao presbítero Josias, pastor Luiz Galdino pelo convite para estar presente aqui com os irmãos nesse momento tão importante para a nossa herança congregacional. É um momento, sem dúvidas, onde nós refletimos sobre nossa trajetória enquanto igreja e, ao olharmos para o passado, olhamos também para o futuro e o nosso dever de dar continuidade a esse legado tão importante que a nossa tradição congregacional tem, né? Um legado lindo e que certamente muito nos chama, inclusive, a agir de maneira coerente com ele, né? Com esse legado que nós carregamos. Então, eu queria primeiramente só fazer uma breve apresentação aqui para a igreja, primeira vez que eu estou aqui com vocês nessa posição de preletor. Eu já vim algumas vezes aqui na igreja, mas para ouvir, né? E hoje eu estou tendo essa graça da parte de Deus de poder compartilhar com os irmãos do ensino das Sagradas Escrituras que o Senhor tem posto nos nossos corações. Então, primeiramente, como foi dito aqui, tanto pelo presbítero Josias como pelo pastor Luiz, me chamo Igor, sou natural de Esperança, sou membro da Segunda Igreja Congregacional de Esperança, atualmente ainda presidida pelo pastor Weber, né? Está nesse processo de transição pastoral, mas ele ainda é o nosso pastor. Estou concluindo o seminário agora no final desse ano, estou nas últimas pendências, estava até conversando com o pastor Luiz ali agora, que eu estou numa demanda apenas de uma disciplina e o TCC, então está na reta final. Sou já formado de maneira secular, né, na vida secular em engenharia, né, sou engenheiro de alimentos, ele me compartilhou que a sua esposa também o é, né, então aí já temos uma outra característica. E também tenho formação pelo seminário de Jonathan Edwards em Teologia Filosófica, né, uma especialização, pós-graduação nesse sentido. Então, feita essa apresentação, eu queria pedir para que a igreja ficasse de pé, para a gente fazer mais uma oração ao Senhor, sei que já oramos, mas que Ele nos norteie mais uma vez, para dar início realmente a essa pregação que temos aí, a palestra que temos pela frente. Curvemos nossa fronte, Senhor, meu Deus e Pai, eu te rendo graças pela oportunidade que me deste de estar aqui, Pai, diante do teu povo, com esse grato chamado, Pai, que tens para a minha vida, de compartilhar do teu evangelho, de tua graça, de tua verdade, falarmos sobre essa trajetória tão bela do congregacionalismo, homens e mulheres que foram, Senhor, chamados de maneira especial para o teu serviço e que entregaram-se inteiramente a esse chamado, a essa vocação. É isso, Senhor, que nós oramos nesta manhã, para que venhamos a aprender com a nossa história, com o nosso legado, mas acima de tudo que esse aprendizado seja convertido em ação prática para o teu reino, que igualmente sejamos impelidos nesse mesmo dever de levar a tua palavra adiante, de anunciá-la com fidelidade, de defendermos esse legado tão belo, Senhor, e expandirmos o teu reino aos quatro cantos do mundo, como o Senhor nos ordena a fazer, que até os confins da terra seu evangelho seja anunciado, Pai. Usai minha vida como instrumento em tuas mãos nesse momento e direciona toda a comunidade em um só espírito de adoração e aprendizado, e que teu Espírito nos dê o entendimento e a graça, Pai, necessária para não apenas ouvirmos tua palavra, como entendê-la e viver de maneira coerente com ela. É o que eu te oro e te peço hoje sempre, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Podem sentar, meus queridos. Então, hoje, como foi dito já, nós temos uma proposta um tanto diferente, que é tratarmos sobre esse legado congregacional. E dentre os grandes nomes do congregacionalismo, nós tomamos a figura do William Ames, que é um dos lançamentos aqui da Editora Aliança. Aqueles que porventura ainda não têm esse livro, recomendo a leitura. É um livro escrito em formato de sentenças, né? Então, aqueles que estão mais familiarizados com as teologias sistemáticas modernas, que sistematizam o conteúdo escriturístico, que vai ter uma grata surpresa, porque a maneira como ele escreve é muito semelhante a outras obras, inclusive do tempo próximo, né? Do contexto histórico próximo no qual o Ames escreve. Poderia citar aqui a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ou ainda o livro das sentenças de Pedro Abelardo, né? Então, o livro de Ames ele é escrito dentro dessa perspectiva. Mas antes de entrar necessariamente no tema da pregação, só para deixar claro, tá aí expresso no slide aqui em cima, seria o culto congregacional na perspectiva de William Ames. Eu queria fazer um panorama geral, para dar uma contextualização agora desse momento introdutório, a respeito da história do movimento no qual Ames está inserido, e também
falar um pouco sobre a biografia desse grande e importante autor. Então, primeiramente, eu fiz aí no slide uma generalização do que foi o movimento puritano. Por que eu digo isso? Porque o movimento puritano ele foi um movimento muito amplo, tiveram várias perspectivas distintas, vários autores, mas de maneira geral e genérica, o puritanismo ele surge na Inglaterra no século XVI como um movimento de renovação dentro da igreja anglicana. A igreja essa que já tinha passado por uma espécie de reforma, dada a circunstância de vida e os desejos do rei Henrique VIII. Então, durante a reforma na Inglaterra, a igreja anglicana passa por essa reforma. No entanto, os puritanos observavam que muitas das práticas do catolicismo continuavam reincidindo na prática da igreja anglicana. Então, eles vêm com essa intenção de purificar tanto prática quanto a doutrina da igreja anglicana, de modo que ela pudesse deixar para trás essa tradição católica do sacramentalismo e toda essa ideia que a igreja ainda continuava a preservar. Os puritanos, então, recebem esse nome em decorrência desse fato. E eles defendiam uma interpretação bastante firme, rígida, rigorosa das Escrituras. Uma vida cristã muito disciplinada, formada pela própria palavra de Deus. Eles defendiam ainda a simplicidade do culto e mesmo na liturgia. Eles eram muito simples com relação a essa questão. E alguns deles defendiam que a igreja deveria ser governada por presbíteros ou líderes eleitos. Seria uma perspectiva próxima do movimento presbiteriano, em oposição à hierarquia episcopal, que era o tradicional da igreja anglicana, como também da igreja católica de sua época. Eu separei aí algumas características básicas e genéricas do movimento, que seria a ênfase na predestinação e na soberania de Deus, muito influenciado pela teologia calvinista, a ênfase na predestinação, ou melhor, perdão, a simplicidade nos ritos e na liturgia, rejeitando então aqueles paramentos, aquela liturgia, aquele movimento tradicional muito engessado, tanto da igreja católica, como em continuidade na igreja anglicana. Eles defendiam muito a disciplina moral e a vida comunitária, tinha uma forte ênfase na questão da santificação, que era um processo que os cristãos tinham que passar, porque os cristãos tinham que viver de maneira coerente com as Escrituras. Eles tinham uma grande valorização à vida devota e comprometida com a ética bíblica. Então, isso era uma defesa muito constante nas obras puritanas. Eles também tinham um legado muito forte com relação à educação e o preparo dos oficiais, dos pregadores. Eles valorizavam muito o estudo teológico e o ensino da palavra, tanto é que os grandes puritanos são até hoje conhecidos pelo seu legado, principalmente acadêmico, de livros e mais livros que são escritos. A gente tem, hoje publicado pela Editora Aliança, 3 livros, né? John Owen foi o primeiro, A Natureza da Igreja Evangélica. O segundo foi John Colton, né, com As Chaves do Reino. E o terceiro foi William Ames. Agora não me recordo se o William Ames veio antes. Eu acho que veio antes, não foi, pastor? O William Ames veio antes do John Colton. Mas, enfim, nós temos 3 até o momento. E o legado puritano é muito extenso. Foram muitas obras que foram escritas justamente porque eles tinham essa forte ênfase no ensino, na importância que era dada à compreensão. Para que a comunidade pudesse viver coerente com a palavra, ela precisava conhecer da palavra. E, por fim, eles fazem uma grande crítica à autoridade episcopal, em especial à figura do Papa. Um termo muito comum dentro da literatura puritana é o termo papistas, que seriam aqueles que seguem o Papa, que estão sujeitos à autoridade papal. Então, eles fazem uma grande crítica, mas não somente ao episcopado da Igreja Católica Apostólica Romana, mas o episcopado que ainda era presente nas práticas anglicanas. E eles reivindicam, de maneira geral, uma maior autonomia das igrejas locais. Ainda que tenha essa distinção, alguns defendiam um regime presbiteral, outros defendiam uma autoridade restrita apenas aos membros, estendida a todos os membros da aliança, mas fato é que uma das grandes ênfases do legado puritano seria justamente a autonomia das igrejas locais. Pode passar, viu, o slide? O segundo slide. Show. Então, entre os puritanos, e aqui propriamente é onde a gente mais se identifica, havia um grupo que se posicionava fortemente a respeito da autonomia e independência das igrejas. E por isso eles foram chamados de independentes. E são esses independentes que vão dar origem aos congregacionais, como hoje nós os conhecemos. Então, esse grupo, ele
tinha os ideais congregacionais desde sua raiz, essa ideia de independência, de autonomia da congregação, de que as igrejas deveriam ser autônomas. Então, eles vão se reunir pela primeira vez no dia 19 de junho de 1567, no famoso Salão de Plumbers, lá em Londres. E lá eles vão confrontar principalmente os rumos que a igreja anglicana tem tomado, que eram a pauta geral do movimento puritano. Como consequência dessa reunião, eles começam a ser duramente reprimidos pelas autoridades locais, o que resultou em um momento onde a igreja aqueles irmãos vão se deslocando para outras localidades, né? O movimento de perseguição se intensifica, grande parte deles vão migrar para a Holanda. E lá na Holanda eles vão se estabelecer mais, levando os ideais congregacionais para aquela terra que vivia muito presa aos ideais reformados de João Calvino. E aí a igreja congregacional propriamente dita na Inglaterra, ela só vai ser reconhecida como tal em 1616. Ali em Southwark surge, na região de Londres, né, a primeira igreja congregacional de fato, por meio de uma pública profissão de fé feita pelos irmãos, um arrependimento e vários votos a respeito das ênfases que o congregacionalismo dá às escrituras sagradas. E aí surge o primeiro grupo congregacional oficial do mundo. E outras datas que eu trouxe também que são importantes para a gente, no ano de 620, desembarca na América do Norte, o famoso navio Mayflower, né, que trazia consigo 35 tripulantes que eram congregacionais e que trazem à nova terra, né, a terra recém-descoberta, o congregacionalismo. E ali nós temos um grande desenvolvimento da teologia, tanto influenciada pelos puritanos como pelo movimento congregacional. Outra data importante, 1658, é a data onde foi escrita, redigida a Declaração de Savoy, que foi, durante muito tempo, a confissão de fé das igrejas congregacionais. Outra data, essa, sem sombra de dúvidas, importante para todos nós, dia 10 de maio de 1855, é quando o casal, Robert Ray Calley e Sarah Calley, eles vêm para o Brasil, eles passam a morar ali em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e eles se abrigam na casa do embaixador americano aqui no Brasil. Mais tarde, no dia 19 de agosto de 1855, que é a data que celebramos o dia da EBD, inicia-se então o trabalho desse casal, onde eles na sua casa estabeleceram a primeira escola bíblica dominical. E é ali onde a missionária Sarah Calley, ao ensinar 5 crianças, composta por 2 famílias, né, Webbs e Carpenter, eles eram instruídos a respeito do livro de Jonas. Jonas, o profeta fujão. Esse era o tema do estudo que estava sendo dado ali. E esse é o início formal do congregacionalismo no Brasil, como também da própria instituição da escola bíblica dominical, que veio a ser adotada pelas mais diversas denominações aqui no nosso país. Então, pode passar. Feito esse recorte do movimento puritano, contextualizando os irmãos a respeito de aonde esse autor está situado, vamos falar sobre ele. William Ames, ele nasce em 1576, lá em Ipswich, na Inglaterra, e era uma região muito impactada pelo movimento puritano. E lá, coincidentemente, também tinha uma menor efetividade da perseguição por parte da coroa. Ele é filho de um comerciante simpatizante com o movimento puritano, e a sua mãe ela era parente dos peregrinos de Plymouth. E ali ele fica órfão muito cedo, é criado pelo seu tio e encaminhado para o estudo na Universidade de Cambridge, onde ele se forma na educação superior e se aproxima muito do seu grande mentor, que é William Parkes, que é um dos grandes nomes do puritanismo inglês, onde ele se torna ali amigo e mentor pessoal para o William Ames. Ali, em 607, ele recebe o seu diploma e ele é convidado a se tornar fellow. Fellow seria uma espécie de estudante bolsista, de uma pessoa que trabalhava na parte acadêmica, auxiliava nas pesquisas dentro do contexto da instituição. Ele produzia obras literárias e tinha esse trabalho científico. No entanto, ele perde essa posição 2 anos após esse convite, por conta da sua posição não conformista com os ideais da Igreja Anglicana. Então, ele se recusava a utilizar os paramentos, criticava as cerimônias que eram realizadas pela Igreja da Inglaterra, e isso faz com que a bolsa acadêmica dela seja cortada e ele seja convidado educadamente a se retirar ali da Universidade de Cambridge. Então ele deixa a universidade e ele não mais retorna ali para a vida acadêmica, nesse sentido ligado a uma instituição, né? E ele segue para o pastorado.
E aí, no momento quando ele segue para o pastorado, é quando James I assume o trono da Inglaterra. A perseguição é intensificada muito por conta do arcebispo da Inglaterra, o Bancroft, e ali por conta do temor pelas represálias e por uma importante tradução que Ames faz do tratado inglês do puritanismo, ele então decide imigrar para a Holanda, como fizeram também muitos congregacionais e muitos puritanos em 610. E ali ele vai servir na comunidade aos ingleses exilados na Holanda, e ele torna-se então capelão, e aí ele vai naturalmente se desenvolvendo. Ele se torna uma figura muito proeminente, em especial no combate teológico do arminianismo, que é mais ou menos nesse período de tempo que os remonstrantes estão ali expondo suas doutrinas arminianistas. Estão sistematizando os ensinos de Jacobo os Armínios e estão formulando ali os pontos de defesa da teologia arminiana. Inclusive, uma curiosidade, o Ames ele participou como consultor do famoso Sínodo de Dort, que foi a resposta calvinista a esse momento de questionamento teológico por parte dos remonstrantes. E ali, conhecido pelo seu zelo e por manter uma grande ênfase com relação à soberania de Deus, ele é criticado muitas vezes pelos seus opositores, mas ao mesmo tempo ele colocava sempre a soberania de Deus em evidência, criticando aqueles que tiravam a soberania de Deus e a entregavam ao homem, afirmando que a vontade do homem estava acima da vontade divina. E é ali, naquela região, que ele, embora tivesse um grande desejo para ir para a Inglaterra, para a nova terra recém-descoberta, a América, ele não vai. E ali, em 1633, pela inundação do rio Maas, ele acaba contraindo uma febre, e ele falece poucos dias depois, aos 57 anos. Mas, mesmo não tendo ido, de fato, para a Nova Terra, para a América, os seus escritos chegaram lá e foram uma parte significativa do acervo da Universidade de Harvard. E ele influencia pessoas como Jonathan Edwards, que é um dos grandes nomes do congregacionalismo americano. Então, dado esse background inteiro, toda essa contextualização, tanto do movimento puritano quanto do autor, a gente então está preparado para conhecer a sua obra e os seus escritos a respeito do culto conforme instituído nas Escrituras. São 3 capítulos que ele trata aqui nesse livro sobre as dinâmicas de culto. O primeiro capítulo ele vai tratar sobre o culto instituído. Ele vai mostrar nas Escrituras como o culto ele parte não da vontade humana, não dos desígnios humanos, não da boa índole do homem, mas do próprio Deus. É Deus que institui o culto e Deus que direciona os meios pelos quais o culto deveria ocorrer. No capítulo de número 14, esse é o capítulo número 13, no capítulo número 14 ele vai tratar sobre a forma do culto, como que o culto deve se dar, quais são os aspectos envolvidos no momento de culto. E por fim, no capítulo 15, ele vai tratar sobre o tempo de culto. E a nossa expectativa hoje, não sei se eu vou ter tempo para isso, mas vai ser dar um panorama geral sobre esses 3 capítulos. Então, sem mais delongas, eu sei que já pesei um pouco a mão nessa introdução, mas era muito importante que vocês tivessem essa compreensão tanto do movimento quanto do autor, para poder entender os seus escritos e aonde eles se situam. Então, agora a gente entra no capítulo 13 do culto instituído. Para isso, é preciso lhes dizer algumas definições fundamentais, tanto para vocês entenderem o que o Ames vai desenvolver nas suas sentenças, como também o próprio contexto do puritanismo, as ênfases do puritanismo. Então, para Ames, o culto ele está baseado no culto natural, que é aquele que deve ser feito por todos e que decorre da natureza de Deus, ou seja, de quem Deus é, e da criação do homem. O homem, como criatura de Deus, deve a ele louvor e glória. Até a confissão de Westminster já deixava bem clara essa característica de que o homem foi feito para glorificar a Deus. Então, o culto natural ele se baseia nisso. E nesse sentido, a nossa confissão de fé, muito fundamentada também nas obras puritanas e nesse legado congregacional, diz lá no capítulo 23, no parágrafo 1, cremos e confessamos que a luz da natureza revela a existência de Deus, que mantém o senhorio e a soberania sobre tudo, que é justo e bom e faz o bem a todos. Portanto, ele deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. E é aqui que se baseia o culto natural. É aquilo que está instituído pela própria criação. O fato dos céus revelarem a glória de Deus nos torna indesculpáveis, mas também nos revela a existência de um Criador. E, portanto, se existe um Criador, é a Ele que devemos prestar o culto.
E esse culto natural, Ames vai deixar muito claro que ele é primário, essencial, interno, ou seja, é pessoal do indivíduo, e ele é movido pelo Espírito de Deus. Ele é um culto espiritual, que é expresso pela fé, que seria a confiança plena em Deus, a esperança, que seria a expectativa pelo cumprimento de suas promessas, e o amor, deleitar-se inteiramente no Senhor. E essa é a essência da verdadeira adoração, que deve estar presente em todo o ato de culto. É isso que ele, no capítulo anterior, capítulo 8 do livro 2, ele vai tratar na seção 20, onde ele vai colocar esses 3 pilares como sendo a essência da verdadeira adoração. Aqueles que querem adorar a Deus o adoram com fé, com esperança e com amor. E aí ele trata do culto instituído. E ele faz isso, ele passa do culto natural para o culto instituído de maneira muito, muito breve. Ele já entende que os seus leitores estão habituados com essa ideia do culto natural. O culto instituído, ele é secundário, mas ele é inseparável do culto natural. Enquanto o culto natural é primário, o culto instituído é secundário. E ele consiste em meios externos e ordenados pelo próprio Deus para promover esse culto natural que todos os homens deveriam promover ao Senhor. Então, todos os homens deveriam cultuar a Deus. Então, Deus vem, institui o culto e dá ordem a esse culto, de modo que a adoração a Ele fosse feita, mediada pela sua palavra. E essa é a grande ênfase de Ames, né? E a nossa confissão de fé também segue nessa mesma ótica quando diz: mas a forma aceitável de cultuar ao Deus verdadeiro é a instituída por Ele mesmo, e, portanto, delimitada pela sua vontade revelada. É a Bíblia que institui o culto e nos dá os parâmetros os quais devemos adotar para saber se a nossa adoração é lícita ou não é. Ele é chamado instituído porque ele não parte da vontade humana, da imaginação humana, do coração humano, mas pela livre instituição do próprio Deus. Ames até faz a menção a Deuteronômio 12:32, que diz: tudo que te ordena observarás, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. E esse é o esqueleto visível do culto. Enquanto o culto natural é o coração espiritual, o culto instituído oferece o sustento, a sustentação, a ordenação. Mais adiante, o Ames vai tratar sobre a relação entre o culto natural e o culto instituído. E dentro desse contexto, ele vai dizer que o culto instituído ele é resultado do culto natural, como ele já vinha desenvolvendo, é meio e instrumento para se exercitar a fé, esperança e amor, mas também ele vai dizer esses 2 termos, que quando você lê a obra, não tem uma definição muito clara desses termos, e se você não estiver habituado com eles, vai ser um tanto confuso para entender o que significa causa adjuvante e adjunto. A causa adjuvante seria o estímulo a esses atos, né? Significa uma causa que auxilia ou coopera com outra. A ideia é que no contexto da adoração, Deus não força o culto, mas ele estimula, ajuda e sustenta a ação humana de adorar. Por exemplo, enquanto alguém está aqui cantando, como agora há pouco a gente ouviu os louvores, então Deus está operando como causa adjuvante, facilitando que esse ato de adoração seja realizado de forma sincera, de maneira espiritual. O Espírito de Deus está em operação na igreja. Quando a palavra é anunciada, os louvores são entoados, em todos os momentos do culto divino, o Espírito está em atuação. E o Espírito atua, segundo Ames, como uma causa adjuvante, fortalecendo o coração e a mente do adorador. Já o culto instituído, ele funciona como um adjunto, fornecendo a estrutura externa para a adoração. Adjunto aqui significa algo que serve como apoio ou como um complemento externo. Então, seriam os meios externos para o culto. Com isso, a gente poderia citar aqui a liturgia, os símbolos, os sacramentos, os ritos, as músicas, o próprio espaço físico no qual nós estamos inseridos. Tudo isso funciona como adjunto. São meios externos, ou seja, que não estão em nós, são externos a nós, mas que possibilitam o culto e a adoração ao Senhor. Deus fornece e sanciona essa estrutura externa, tanto quanto possível, para que a adoração seja organizada. Mas o verdadeiro efeito depende justamente da fé e do engajamento dos seus adoradores. Então, ainda que Deus estipule esses meios externos, as causas, a causa do adjunto para a adoração, o homem tem uma participação nesse sentido, porque é ele que, mediado pela Escritura e pelo exercício da fé, pelo seu engajamento pessoal, trabalha para que esse momento funcione.
Ele vai basear, pode seguir no slide, ele vai basear essa ideia toda no segundo mandamento. E vai apresentar a exclusividade da instituição divina de como o culto deveria ser realizado. Então, vou fazer a leitura rápida aqui do segundo mandamento, lá de Êxodo 20, versículos 4 a 6. Diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele toma essa ordenança do Senhor no Decálogo como uma proibição ao culto inventado pelos homens. Ou ainda, como acrescenta a nossa confissão de fé, nem segundo as sugestões de Satanás. A imagem aqui, esse termo, não farás para ti, imagens, as imagens são tomadas como um símbolo dentro da literatura de Ames, dentro dos escritos de Ames, para toda e qualquer invenção humana, que compromete ou estabelece um novo parâmetro, uma nova dimensão para o culto divino. E o ponto central de Ames é: nenhum culto é lícito se não for expressamente ordenado por Deus. Então é Deus que define os meios pelos quais ele deseja ser adorado. Não é o homem que estipula coisa alguma. E ele baseia isso também em Deuteronômio 4:2, que tem muito do versículo que eu citei agora há pouco. Nada acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuirás dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então a ideia é que nada deveria ser adicionado ou retirado das instituições que o próprio Deus realiza. E isso inclui a proibição de acrescentar qualquer elemento que pareça pequeno ou acidental. Aqui também é importante a gente expor uma justificativa que ele dá, porque naturalmente o nosso coração vai tentando meios de fazer com que haja um equilíbrio entre aquilo que é adicionado ao culto e aquilo que é instituído por Deus. E para Ames não havia margem nenhuma para nenhum tipo de equilíbrio. Ele vai responder, melhor dizendo, a seguinte justificativa: apenas acréscimos corruptores são proibidos. Ele vai dizer que não, qualquer acréscimo feito que não parta da instituição divina não deve estar presente no culto. Nem acréscimo e nem diminuição, porque isso configura para Ames corrupção do culto divino. A segunda objeção que ele levanta, e ele vai reiterar o seu pensamento, é: aqui apenas acréscimos em elementos essenciais são vedados. Mas não são vetados somente estes. Ele vai dizer que até o menor mandamento da lei de Deus deve ser integralmente guardado. E mesmo os aspectos acidentais, que é uma questão que ele vai trabalhar mais à frente do culto, como seu local ou modo, até isto deveria ser guardado cuidadosamente por aqueles que desejam servir ao Senhor. E ele vai chamar, pode avançar o slide? Ele vai chamar todo esse acréscimo que é feito, aquilo que não está expresso nas Escrituras, de superstição. Em oposição ao culto instituído por Deus, vem o culto originado pela vontade humana. E o culto originado pela vontade humana é a superstição. Ames define superstição como uma prática de um culto ilícito, que, ainda que tenha Deus como centro e objeto final, é inaceitável porque não é conforme à sua ordem. Não segue os estatutos definidos pelo próprio Deus. Ela pode corromper o culto, seja na forma, na medida ou mesmo na substância, diz Ames. Assim como faziam os fariseus, que com sua tradição faziam da palavra de Deus um fardo que ninguém conseguia carregar. E o próprio Senhor Jesus recrimina-os a fazer isso. E essa superstição, Ames vai dizer, pode acontecer por um excesso positivo, que seria adicionar práticas, ritos ou mesmo objetos que não estão instituídos, mas com uma boa intenção ao fazê-lo, ou por abstinência indevida, que seria proibir o que Deus permitiu, como se fosse um ato de devoção e de maior espiritualidade. Ele cita 3 exemplos sobre essas adições ou abstinências. No caso do ouvir da palavra, ele vai dizer que foi acrescentado ao ouvir da palavra o ensino através de imagens, o ensino através de tradições humanas. Com relação aos sacramentos, ele vai dizer que foram instituídos pelos homens novos selos, novos ritos, novos sacrifícios, como a própria missa papista.
E no caso da oração, ele vai citar o uso relativo das imagens. Nós adoramos a Deus por meio delas. Quem aqui já foi católico, convive com católicos no seu dia a dia, ouve muito isso. Eu não adoro as imagens, eu adoro a Deus. As imagens são só um meio, elas funcionam como uma recordação, uma fotografia de alguém que você ama. E ao olhar para elas, o nosso pensamento é movido ao Senhor. Emes vai dizer que isso é do mesmo modo de superstição. Isso não deve estar presente no culto divino. E sobre idolatria, ele delonga-se um pouco mais nesse ensino, ele vai distinguir que a idolatria pode ser absoluta ou relativa. E isso nos ajuda muito a entender até certas circunstâncias do povo de Israel. A idolatria absoluta seria adorar um ídolo no lugar de Deus. Então isso Emes vai dizer que viola o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então qualquer que adore um ídolo, ao invés de adorar o Senhor, como fazia o povo pagão com os Baalins, por exemplo, eles estão cometendo uma idolatria absoluta. Eles estão tirando Deus do seu lugar e colocando outra coisa a ser adorada. Mas existe ainda uma idolatria relativa, onde se adora o Deus verdadeiro, mas através do uso da imagem. Que é justamente o que o povo de Israel faz assim que sai da terra do Egito, com o bezerro de ouro. Eles não estavam adorando um Deus egípcio. Eles poderiam ter se apropriado de certa imagem previamente conhecida por eles, da própria cultura egípcia, mas eles estavam chamando aquele bezerro de ouro do Deus que os tirou do Egito. Eles estavam adorando a Deus, mas através de uma imagem. Não foi isso que Deus, em sua instituição de culto, tinha definido. Não era esse o parâmetro que o seu povo deveria utilizar, porque isso viola o segundo mandamento. Ambas as práticas de idolatria absoluta ou relativa são ofensivas a Deus e pervertem o ato de adoração. E Emes ainda adverte de maneira muito específica quanto a objetos, pessoas e lugares ligados à idolatria, monumentos e relíquias ligados a um culto falso, formas eclesiásticas indevidas, as quais ele vai citar as práticas ecumênicas, a providência, as práticas provinciais e as diocesanas. Ele critica toda essa estrutura que a Igreja Católica e a Igreja Anglicana permanecia. Ele critica as hierarquias clericais não prescritas. Então, o fato de você ter um presbítero que está acima do diácono, o pastor que está acima dos presbíteros, um papa, o bispo que está acima de ambos. Então, ele critica essa realidade. E mesmo as ordens religiosas, que eram muito comuns nesse tempo, os franciscanos, os carmelitas, os dominicanos. Então, ele vai criticar também tanto essas ordens religiosas como as suas práticas. E finalizando esse primeiro capítulo, eu deixei aí uma síntese prática, para resumir tudo isso que eu falei, que vocês consigam absorver aquilo que é mais essencial. Ele vai dizer que o culto congregacional deve ser totalmente regulado pela Escritura, sem acréscimos humanos, ainda que estes sejam bem intencionados, plenamente centrados nos meios ordenados por Deus, ou seja, sua palavra, e ele ainda cita claramente quais são esses meios ordenados no Novo Testamento. Pregação solene da palavra, batismo e ceia do Senhor, a oração congregacional, a reunião do povo de Deus, a eleição e ordenação de ministros e a própria disciplina eclesiástica. Nas palavras implícitas de Emes, ao adorarmos a Deus conforme ele ordenou, nós o honramos. Ao adorar a Deus segundo a instituição humana, nós nos honramos e não honramos ao Senhor. Nós não prestamos a Deus o culto que lhe é devido. Seguindo adiante para o capítulo 14 da forma do culto, nós temos como uma definição geral de que a forma da adoração é o uso lícito de todas as coisas relacionadas a Deus. Como uso lícito, Emes entende que todas as coisas que são ligadas à adoração devem ser feitas de maneira agradável à majestade divina. O fundamento bíblico no qual ele ancora isso é o terceiro mandamento. Não tomarás o santo nome do seu Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Ele entende o nome de Deus como tudo que é relativo a Deus ou pelo qual ele é conhecido. Então ele faz essa interpretação mais profunda do que significaria tomar o nome de Deus em vão. Então ele faz uma distinção entre a prática que é adequada, aquilo que nós, enquanto cristãos, devemos seguir, e aquilo que devemos deixar de lado, que é justamente essa ideia de tomar o nome de Deus em vão e de santificar o nome de Deus. Enquanto ele reprova o fato de tomar o santo nome de Deus, que seria usá-lo precipitadamente, sem fim justo ou adequado, ou de uma maneira desnecessária, isto é, sem
sem trazer para Deus nenhum tipo de honra, nós, em contraponto a isto, deveríamos santificar o nome de Deus, usarmos todas as coisas sagradas de acordo com sua santidade, dignidade, observando as circunstâncias que a própria natureza do ato religioso exige. Então essa é a perspectiva que devemos nós, à luz de Ames, cultivar em nossas vidas. Falando sobre formas e circunstâncias, Ames distingue entre a forma essencial, que ela é inerente ao ato de devoção, e a forma acidental. Lembra daquele conceito que eu citei lá atrás, sobre forma e acidente? Então, aqui no capítulo sobre a forma de culto, ele vai desenvolver essa ideia. A forma essencial, ela é ordenada nos mesmos mandamentos que ordenam os atos de devoção. Ela refere-se ao conteúdo necessário e imutável da adoração. São os elementos que Deus mesmo instituiu em sua palavra, que não podem, de maneira alguma, ser acrescentados ou retirados. Ele cita alguns exemplos disso: a leitura da palavra de Deus, a oração, os cânticos espirituais, a administração dos sacramentos, a oferta, as confissões de fé. Tudo isso embasado nas Escrituras Sagradas não devem ser retirados e nem acrescentados. Ninguém pode chegar aqui e ensinar uma nova doutrina que Deus não ensinou. Então tudo deve estar segundo a forma essencial do que Deus estabelece em sua palavra. Já a forma acidental, esse era um conceito muito comum naquela época, dentro da teologia medieval, da qual William Ames também ele bebe, né, naturalmente. A forma acidental seriam as circunstâncias, que são tratadas de maneira especial no terceiro mandamento, segundo ele, pois mesmo sendo separáveis, elas são necessárias para que os atos sejam aceitáveis por Deus. Seria essa forma acidental? Elas não são a essência, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu diretamente e claramente em sua palavra, mas são circunstâncias, tanto internas quanto externas, que acompanham e possibilitam a prática do culto. Sobre as circunstâncias internas, ele elenca 3. As antecedentes, que são aquelas que precedem o culto divino. Ele vai dizer que todo cristão deveria preparar-se mentalmente para o culto. Deveria cultivar uma vida de meditação, de oração prévia sobre as coisas sagradas, uma oração particular antes dos atos públicos e mais solenes. Isso devia ser um hábito de todo cristão. Há circunstâncias internas que acontecem concomitantemente ao culto, ou seja, em paralelo com o culto, que é a reverência. A palavra está sendo anunciada e você está tendo uma postura de reverência. Ele na questão da forma do culto, ele é muito prático, é assim que vocês devem se comportar. A ideia dele é essa. Você tem que ter a apreciação da excelência das coisas santas e o temor ao praticá-las indignamente. E também você deve nutrir no seu coração a devoção, a disposição e o prazer de realizar o culto ao Senhor. Por fim, ele elenca ainda como circunstância interna aquilo que ocorre após o culto, aquilo que é consequente ao culto divino, que seria manter após o culto a disposição santa e o prazer espiritual obtido. Então, no culto, nós somos instruídos à luz da palavra de Deus e, naturalmente, é de se esperar que o cristão saia do culto levando consigo o que aprendeu, aplicando em sua própria vida prática e refletindo com relação aos seus atos, de modo que haja esse aperfeiçoamento que chamamos de santificação. Então, Ames deixa muito claro que há um preparo para o momento de culto, há um preparo que o antecede em orações, meditação, leitura da palavra. Durante o culto, nós devemos ter devoção e reverência, e após o culto, nós devemos levar para casa aquilo que nós aprendemos e aplicar em nossa vida prática essa realidade. Como circunstâncias externas, ele fala que estas são aquelas que dizem respeito à ordem e à decência do culto. E elas incluem o lugar onde a igreja se reúne, elas incluem o horário em que o culto ele inicia e termina, a ordem das partes, ou seja, como cada etapa da liturgia é cumprida, se há bancos ou não há bancos, se há uso de microfone ou não há uso de microfone. Essas são coisas que Deus não institui em sua palavra, mas que são importantes para o funcionamento do culto divino. É bom que estejamos em um ambiente que favoreça o ato de devoção e reverência. Imagina que estivéssemos todos no Parque da Criança, aqui em Campina, o sol rachando, eu todo de preto, vocês com calor danado, o sol batendo. Como é que o culto ia ser realizado de maneira profunda e espiritual, como Ames apresenta? Então ele vai dizer que Deus, ele, embora não tenha definido claramente, vocês têm que ter banco, você tem que ter microfone, você tem que ter tal coisa para adorar a mim. Ele fornece esses meios seculares que são santificados no ato de culto e tomados como instrumentos que favorecem a pregação.
que possibilitam que a igreja participe, entenda, escute, e tenha um ambiente de conforto que favoreça a devoção e a reverência. Então a ideia dele com as circunstâncias externas seriam essa. Mas ele insiste que essas circunstâncias elas não podem ser reguladas pelo mero arbítrio humano. Não é somente a vontade da igreja ou do pastor, enquanto os seres humanos falhos, que deve definir como utilizar essas circunstâncias externas. Eu pinto ou não pinto a igreja de preto? Eu coloco ou não um jogo de luzes? Então isso não é a vontade humana apenas que deve definir. Porque existe um agir de Deus, um agir que é parcialmente divino, quanto ao propósito, quanto ao princípio. Isso não pode ser deixado de lado. Então, essas modernidades, elas devem ser pesadas à luz da Escritura e do propósito do Deus que norteia. Mas elas também são parcialmente humanas no sentido de que a aplicação prudente, ela ocorre pelo mecanismo humano. Então, vocês, em algum momento, se reuniram para construir esse templo, para adquirir os equipamentos eletrônicos, para adquirir os bancos no qual vocês estão assentados nesse momento. Então, tudo isso ocorre ordenadamente pela palavra de Deus, ainda que não estabelecidos claramente por meio delas. E aí ele finaliza esse capítulo com alguns pecados quanto à forma correta de culto. Ele cita uma lista com uma série de pecados e formas ilegítimas de culto, a saber, o que ele chama de assédia, que seria o repúdio, a aversão pelas coisas espirituais. Alguém chama você para ir para a igreja, você diz, ixi, já chegou o domingo. Então ele vai condenar esse tipo de prática, ele vai dizer que isso é uma forma incorreta de se adorar o Senhor. Ele vai condenar a preguiça, que seria a ausência de zelo. Eu estou na igreja, mas eu estou aqui deitado, para mim não importa. Eu quero ir para casa, estou com a coluna doendo. Então ele vai condenar essa ideia. A negligência, o desprezo pelas coisas espirituais, isso eu não preciso nem explicar. Isso evidentemente não é uma forma correta de se adorar a Deus. A distração da mente, de você estar no culto, mas sua mente está divagando sobre outros tantos assuntos, e você não consegue se concentrar efetivamente na palavra que está sendo anunciada. Então ele vai dizer que isso é uma forma errada de cultuar a Deus. A precipitação, a levianidade ao tomar o nome de Deus, a dizer Deus está aqui, Deus está fazendo isso, Deus vai fazer você prosperar. Então ao tomar o nome de Deus e atribuir a este nome de Deus algo que Deus não determina, você está agindo de maneira contrária à forma do culto estabelecido pelo Senhor nas Escrituras. O esquecimento do que foi recebido. Isso aqui é muito comum. Você sai da igreja e diz, eita, o pastor pregou o que mesmo, rapaz? Qual era o texto que ele pregou? Então ele vai dizer que esse esquecimento também não é lícito. Aqueles que querem participar ativamente do culto divino, eles devem levar para casa, internalizar a palavra que foi anunciada e desenvolvê-la na sua vida prática de fé. E por fim ele condena a confusão, que seria a violação da ordem e da decência por meio da qual o culto é regido. Em síntese prática, para finalizarmos esse segundo capítulo, nós temos que Hermes mostra que a forma do culto não é um mero detalhe ritual, mas parte integrante da obediência a Deus. O culto é aceitável não apenas pelo seu conteúdo, ou seja, os atos ordenados por Deus, mas também pela maneira como esse culto é realizado, pelo Espírito e pelas circunstâncias nas quais ele é realizado. Tudo deve estar em conformidade com a santidade e com a majestade de Deus. E aí a gente chega ao último capítulo, capítulo 15. Nesse eu prometo não demorar tanto. O capítulo 15 ele é o mais longo, porque nele o Hermes faz uma grande discussão e defesa sobre o Shabat, que é a prática do descanso judaico, e como esse Shabat ele deve ser entendido como um princípio moral. De maneira muito simples, ele inicia logo na primeira sessão do capítulo 15, dizendo, olha, o dia do Senhor, que é o tempo solene, mais solene de culto, ele é realizado no primeiro dia da semana. Então aqui ele já deixa claro que a perspectiva dele com relação ao Shabat não é de guardarmos o sábado, como alegam inclusive adventistas e outros que ainda estão presos a essa lei. Ele vai dizer que não, o dia do Senhor está pelo Senhor definido como sendo no primeiro dia da semana. Ele cita até 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha de parte em casa, cada um de vós ponha de parte em casa conforme sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então Paulo aqui institui a questão das coletas que deveriam ser feitas no primeiro dia da semana. Mais para frente ele vai dizer outras razões por meio das quais o dia do Senhor passou a ser o primeiro dia da semana. E ele vai dizer que o termo que se usa, dia do Senhor, ele é equivalente à ceia do Senhor, porque foi instituído por Cristo e refere-se a ele em objeto e em uso. Ele nos vai dizer que assim como a ceia do Senhor
ela é ceia do Senhor, porque o próprio Cristo instituiu, e porque todo o propósito da ceia aponta para ele, seja sua morte, ressurreição e a comunhão dos crentes que é gerada através do seu sangue, da mesma forma, o dia do Senhor, ele recebe esse nome porque Cristo determinou que fosse separado para ele. Porque todo o seu uso, toda essa realidade de culto, ela deve ser voltada para Cristo. Tanto na questão do descanso, que ele vai mais para frente falar a respeito, como na própria questão da santificação. Ele ancora essa necessidade de termos um tempo de culto na própria razão natural, ou seja, aquilo que é comum a todos os homens. Então, todos os homens percebem que é necessário ter um tempo especial para cada atividade. Ele vai dizer que a lei natural exige que o homem dedique um tempo à adoração, pois é necessário um tempo para todas as ações externas. É necessário um tempo para trabalhar, é necessário um tempo para estar com a família, é necessário igualmente um tempo para louvar ao Senhor e se reunir nos cultos divinos. E o culto, naturalmente, requer um cessar temporário das atividades. Não tem como você, por exemplo, que é um médico, estar realizando uma cirurgia durante o culto. Você que é professor está ensinando a sua turma de alfabetização durante o culto. Porque você separa esse tempo para a adoração ao Senhor. E o fundamento moral dessa instituição, de um dia que é separado para a adoração do Senhor, ele ancora, primeiramente, numa ordenança de um dia específico derivado do direito moral natural. O que é o direito moral natural? O direito moral natural é aquilo que é de conhecimento de todos os homens. Ele é muito semelhante ao conceito que eu citei anteriormente de razão natural. Você não precisa de um livro que diga não matarás para que você não mate. Há pessoas que não compartilham da fé cristã, mas que não matam. Por quê? Porque a lei natural, o direito moral natural, a lei de Deus escrita nos nossos corações, tanto de ímpios quanto de justos, nos apontam essa realidade. Não mate, não roube, não adultere. Então, ainda que esses ímpios não sigam os preceitos da lei de Deus, eles cultivam certa prática moral. Eles não vivem em total imoralidade. E esse princípio específico do dia do Senhor, Ames vai definir que não era desconhecido pelos pagãos. Ele vai citar Joséfo, quando no seu último livro, Contra Apião, ele vai dizer que pode se encontrar em cidades gregas ou mesmo bárbaras o descanso do sétimo dia. Então, que mesmo os bárbaros, mesmo os pagãos, eles tinham um dia de descanso separado na semana. Ele sempre coloca em termos assim, o sétimo dia ou um dia e 7. Porque é fato que o Shabat não era parte litúrgica da vida pagã, mas que até os pagãos separavam um tempo oportuno para o descanso e para a adoração aos seus deuses. Ele cita também Clemente de Alexandria, que em Somatra, no livro 5, ele diz a mesma coisa. Não apenas os hebreus, mas também os gregos observam o sétimo dia ou um dia e 7. Ele cita outros tantos nomes, ele ancora isso também nas opiniões de Calvino e de Lutero. E ele vai defender, a partir disso, essa periodicidade semanal, um dia em 7, como sendo manifesto desde o início da criação. O sétimo dia, um dia em 7, foi designado para adoração a Deus desde Gênesis, capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador o fizera. E aqui é muito interessante que Deus estipula um dia para descanso no ato da criação. E o próprio Senhor Jesus estipula naturalmente, por meio de sua igreja, um dia de descanso no momento que ele recria toda a natureza. Porque do mesmo jeito que a gente vê aquele paralelo entre João, capítulo 1, versículo 1, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos o ato divino de criar todas as coisas, e nós temos em Cristo essas coisas sendo recriadas e ganhando uma nova natureza agora reconciliada com Deus. E assim também era lícito que o Senhor igualmente estabelecesse um dia que fosse separado para a sua adoração. E aí ele chega para falar sobre o Shabat. Ele baseia-se o Shabat na regra estabelecida no Decálogo, mandamento de número 4, Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque 6 dias fez o Senhor céus e terras, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abraçou o dia de sábado e o santificou. Para Ames, novamente torno a dizer, o Shabat não é uma prática cerimonial, ou um costume religioso isolado e próprio do judaísmo antigo.
mas com instituição moral que está enraizada na própria criação, nesse texto que precede a própria lei de Gênesis capítulo 2. Desde o início, Deus estabeleceu um dia, ou um dia em 7, específico para descanso e adoração. E a própria Confissão de Fé Congregacional defende isso no parágrafo 7, do mesmo capítulo 23 que eu fiz menção agora há pouco. O descanso sabático é, portanto, um dever moral e natural e perpétuo dentro da perspectiva do Ames. Porque o homem precisa se dedicar à adoração divina e isso não depende das cerimônias instituídas propriamente para as festas, as cerimônias judaicas, para se ter esse momento de descanso. Esse momento é perpétuo. Há aquelas festas, aqueles rituais, aquilo não, aquilo deixou-se de lado. Mas Ames observa um princípio moral expresso naquela lei. Aquela lei não é meramente ritual, não é meramente cerimonial, não estabelece um parâmetro apenas para aquele povo, não, mas há um princípio moral. O homem deve separar um tempo oportuno para a adoração ao seu Senhor e para descanso e deleite nele. E nesse sentido, o quarto mandamento, segundo Ames, ele é entendido como um princípio moral afirmativo que ordena expressamente a observância de um dia específico de culto, distinto dos preceitos cerimoniais e civis, destituídos. Então, vocês não têm que cultivar a prática do Shabat conforme na antiga aliança, mas vocês devem separar um tempo de descanso no Senhor, um tempo propício ao culto do Senhor, com a proibição às atividades que desvirtuem o sentido como profissão pública ou comunhão entre Deus e seu povo. Ames enfatiza que a autoridade do mandamento é perpétua, ou seja, não tem fim, fundamentada no próprio decálogo, e sua observância regular é um dever moral, ou seja, todo o seu povo deve ter isso como um dever moral, não apenas uma tradição própria dos judeus, esse dia separado para o Senhor, mas algo que se perpetua. Passando então, para a gente finalizar, do Shabat ao dia do Senhor, ele vai dizer que o Shabat judaico foi revogado na morte de Cristo. E a instituição do dia santo para adoração, no entanto, permanece. E agora esta adoração ela foi mudada do sábado para o primeiro dia da semana, isto é, o domingo. E por conta do próprio Cristo. Ele vai citar uma série de pontos que fomentam essa ideia. Ele, Cristo, foi fiel para ordenar tudo o que é necessário e útil para a igreja. Após a ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos nesse dia. Ele os capacitou com o Espírito no Pentecostes nesse dia. As práticas da igreja na era apostólica já mencionavam a observância desse dia, como na prática das coletas que eu citei agora há pouco. E isso foi recebido pela igreja como sendo da parte do próprio Cristo. E essa instituição não foi adiada nem uma semana após a morte de Cristo, porque o seu caráter perpétuo sempre foi manifesto, confirmando que o quarto mandamento permanece vigente nesse sentido, não do Shabat judaico, mas de um dia em 7 separado para adoração a Deus. E ainda que se levantem certa objeção, mas os apóstolos guardavam o sábado, como dizem alguns adventistas, mas isso, para Ames, seria natural, porque eles aproveitavam desses momentos, desse tempo oportuno, para se comunicar com os judeus, para pregar o evangelho aos judeus. E essa mudança, ela ocorre justamente no momento de separação, quando os judeus passam a perseguir intensamente a igreja de Cristo, então a igreja deixa a sinagoga e passa a seguir com sua própria liturgia de culto. A razão teológica para essa mudança está ligada na ressurreição de Cristo, como mencionava a vocês anteriormente. Ele aperfeiçoa a criação, ele recria as coisas, ele faz tudo novo, como a gente costuma dizer. E a partir desse momento que ele ressuscita, e ele estabelece a nova criação de Deus, o reino de Deus chega de alguma forma naquele momento, ele inaugura um descanso que não está limitado a esse tempo presente, a temporalidade, mas ele se estende para toda a eternidade. Um descanso que nós temos agora em Cristo. E ele sendo a fonte de adoração, bênção e graça. É interessante que ainda nesse capítulo, eu vou deixar isso só como uma curiosidade para vocês. O Ames estabelece até quando o dia do Senhor vai começar. Ele vai dizer, do jeito que a criação foi feita, quando tudo era escuro, e o dia do Senhor, ou seja, o Shabat judaico, ele iniciava no final da tarde, quando a noite começava, de igual modo, o dia do Senhor no Novo Testamento inicia-se na manhã, porque foi na manhã que Jesus ressuscitou. Então, até nessa questão do tempo cronológico de quando deveria iniciar o dia do Senhor, ele estabelece lá na seção 35 desse mesmo capítulo. Por fim, ele faz alguns princípios de observância desse dia, e agora sim, eu vou concluir com esses 2 princípios, só para a gente não se estender muito, que eu já estou passando um pouco do horário aqui.
Mas na questão do descanso, ele diz que é necessário que a gente cesse de toda obra. Então, para que estejamos integralmente no culto divino, é necessário que cessemos o nosso trabalho, que distrai nossa mente, que gere reverência, que tira do nosso coração a devoção que é devida ao Senhor. Então, até mesmo atividades livres ou intelectuais, como o estudo, a prática das artes liberais, que era muito própria do tempo de Ames, ou mesmo os negócios civis, viagens, tudo isso deveria ser evitado. Ele não faz uma proibição taxativa, de que se você for viajar no domingo, você está pecando e vai para o inferno. Não. Ele diz que isso deveria ser evitado. Mas o próprio Ames, ele apresenta que há exceções permitidas, como obras relacionadas à integridade comum de uma sociedade. Então, no dia de domingo, você não deve negar aquilo que é do bem-estar comum. Você não está liberado para jogar lixo na rua porque caminhar até a lixeira poderia ser um trabalho. Não, então aquilo que é de integridade comum deve permanecer. Necessidades inevitáveis, isso são situações que são permitidas nesse dia. Eventualidades que acontecem, que você não tem domínio sobre elas. Trabalhos diretamente ligados à adoração a Deus, ou seja, o serviço no templo, a ajuda ao próximo, tudo isso também é permitido nesse contexto de dia do Senhor. No entanto, Ames vai dizer que o descanso ele é um ato de obediência e de preparação para o culto. Então, ele está totalmente ligado àquilo que anteriormente eu lhes falei sobre as circunstâncias internas e externas, preparando e alinhando o corpo e a mente para a adoração ao Senhor. Por fim, questão da santificação, ele vai dizer que santificar o descanso não é simplesmente descansar, não é simplesmente você ficar em casa. Há um ato de santificação desse descanso que seria dedicar o seu dia ao Senhor, em adoração a Deus, conforme instituído na criação. O descanso judaico não era deitar-se numa cama e dizer, eu já não cozinho. Era você dedicar integralmente aquele dia ao Senhor, em adoração, em leitura da Escritura, em cumprimento de suas ordenanças, nos cultos públicos no contexto da igreja. Então, o culto público ele deve ser ordenado, ele deve ser honrado com orações, ofertas e exercícios de piedade, e a sua preparação inclui a leitura das Escrituras, a meditação e a contemplação das obras de Deus. Então, isso faz parte do que é santificar o descanso, santificar o dia do Senhor. Nenhum dia instituído por homens deve substituir o dia do Senhor, apenas um dia da semana é santificado, seguido e ordenado pelo próprio Deus e pelos escritos apostólicos. No entanto, ele vai dizer que qualquer oportunidade de culto deve ser aproveitada. Ou seja, ainda que o culto de quarta, ou daqui, não sei se ocorre na quinta, o culto de doutrina, na quinta, né? Pronto. Ainda que o culto de doutrina na quinta não seja o dia do Senhor, mas é, como diz Ames, um Shabat extraordinário, ou seja, um dia dedicado ao Senhor extraordinariamente. Então, um momento que é separado para o serviço ao Senhor. Amém? Amém. Então, venham para a igreja na quinta-feira. Não é uma opção, é algo que é lícito, é um dia separado especialmente para o Senhor. Como uma reflexão final, para a gente concluir, o que o William Ames fala em sua obra evidencia a adoração cristã, não como uma mera prática ritual, não é só você seguir um passo a passo, é uma participação ativa, uma expressão concreta de uma obediência moral e de uma dedicação a Deus que gera necessariamente a edificação do corpo de Cristo. Ames mostra que o culto congregacional envolve tanto elementos que partem do indivíduo, são internos, quanto coisas externas. A piedade pessoal, a atenção à palavra, a reverência do coração, isso constitui a essência daquilo que é espiritual, do culto divino. Os atos litúrgicos, portanto, a ordenação do templo, desempenham uma função de estímulo. O templo, ele funciona como um estímulo, vamos nos reunir para ler a palavra de Deus. Para Ames, o culto ele é um ato profundo de engajamento espiritual, no qual o corpo, mente e coração se voltam a Deus, reconhecendo sua autoridade, graça e providência em todas as dimensões da vida. O próprio dia do Senhor não se limita à celebração de culto, mas é um marco moral e espiritual, formando hábitos, e aí aquela história do que segue ao culto, hábitos que cultivam reverência, disciplina e temor do Senhor na vida prática daqueles que o servem. O culto cristão não é uma mera rotina profana ou prática, não é fruto de mera rotina profana ou de práticas impostas pelo homem, mas isso parte do próprio Deus. Como aplicação para a igreja, eu trouxe 4 questões. Primeiro, a igreja deve organizar o culto de forma que a congregação seja guiada à devoção consciente e à instituição bíblica, participação ativa nas orações, nos cânticos, nos sacramentos, sempre conforme a palavra de Deus, sem acréscimos ou invenções humanas. Então, a ceia do Senhor,
o batismo, as ordenanças litúrgicas do Senhor em sua palavra, isso deve ser seguido de maneira organizada, com ordem e decência. O descanso necessário, enquanto cessão de atividades que distraem o culto, não é uma opção, mas um instrumento pedagógico da graça para nos ensinar a prioridade da adoração, que a adoração ao Senhor está acima dos nossos interesses pessoais ou mesmo culturais. Além disso, a igreja que reconhece Jesus como o Senhor do tempo deve separar o domingo tanto quanto possível na esfera humana e social como uma celebração da nova criação, que é um princípio que Ames traz agora nesse último capítulo, buscando ordenar a própria vida, ou seja, a sua pessoalidade, o modo como você vive, segundo o ritmo adequado à adoração e ao trabalho. E, por fim, a teologia de Ames não apenas esclarece os fundamentos históricos e bíblicos do culto, mas também oferece um modelo de aplicação pastoral que mantém um equilíbrio entre reverência, instrução e prática, assegurando que o culto congregacional continue como um meio vital de santificação, adoração e testemunho público da fé. Amém, meus queridos? Vamos nos pôr de pé nesse momento para orar. Sei que eu corri um pouquinho, mas era para que vocês tivessem pelo menos um panorama geral de todos esses capítulos. E eu oro ao Senhor para que o Espírito aplique aos nossos corações tudo quanto foi aqui aprendido. Vamos curvar nossa fronte. Senhor, meu Deus e Pai, louvamos ao Teu nome mais uma vez. Agradecemos por adentrar em Tua presença. Agradecemos pelo Teu Filho e pela oportunidade instituída a nós, Senhor, de estarmos aqui reunidos no dia do Senhor para adorar e bendizer o Teu nome. Nós agradecemos, Senhor, por Tua infinita graça com a qual operastes nesta manhã. E eu te rogo, Pai, para que Teu Espírito esteja em operação no coração dos Teus filhos, para como Emes aqui nos instituiu, que levemos para casa tudo quanto aqui aprendemos e tenhamos uma perspectiva totalmente transformada a respeito desse ato tão simbólico na nossa vida cristã, que é o culto divino. Que temos prazer em estar reunidos em torno da Tua palavra, buscando a compreensão da mesma e o exercício, Senhor, dos dons e talentos que conferiste da Tua comunidade, pois tão somente no culto esse momento pode ser visivelmente contemplado por todos e para edificação mútua de cada um dos irmãos. Teu Espírito esteja em operação sempre nesta igreja, na vida de cada irmão que aqui está reunido, ou mesmo aqueles que não puderam estar reunidos agora nesta manhã, mas que estarão mais tarde à noite, Pai, que o Senhor nos guarde em Teus mandamentos, para que deles não venhamos a nos desviar, nem acrescentar ou retirar coisa alguma, e que possamos servi-lo da maneira devida, com entrega absoluta e total da nossa mente, do nosso coração, de todo o nosso ser a Ti. É o que eu te oro e te peço hoje sempre, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Amém, meus queridos. Bom, meus irmãos, como nós falamos no início, né, após esse momento de exposição, né, das teses de William Ames, nós passaremos então ao momento de reflexão, né? Iremos compor uma mesa redonda, né, e iremos discutir alguns pontos que foram abordados aqui. E os irmãos que tiverem dúvida, eu vou pedir que algum irmão aí, diácono, o irmão André, ou o irmão Abimael, ou nosso irmão Jefferson, fique com um microfone aí a postos, né? Para caso algum irmão tenha alguma dúvida, né? Ele também possa interagir. Então eu vou chamar aqui para compor, né? Nosso seminarista, nosso irmão Igor Ferreira, né? Os nossos proeminentes historiadores, né? Nosso irmão Lancaster, diácono Lancaster e o pastor Luiz, para nós discutirmos um pouco nesta manhã. E aí os irmãos fiquem bem à vontade, né? Nós iremos trazer algumas provocações nesta manhã, né, acerca da temática, mas os irmãos fiquem à vontade também para participarem. Bom, meus irmãos, que comecem os jogos, né? Tudo que ouvimos nesta manhã, meus irmãos, parece que foi, por mais que tenha sido há centenas de anos, por assim dizer, escritos, né? A teologia de William Ames, os escritos de William Ames, parece que ele está falando de algo que aconteceu essa semana, né?
Eu estava até mostrando um trecho ali ao pastor que parece que ele escreveu essa semana. Antes de entrarmos propriamente dito, né, nos pontos da teologia de William James, né, nós vimos aqui a importância, por exemplo, os escritos de William James foram utilizados, né, por vários pastores congregacionais muito conhecidos, né, por vários anos. Por cerca de 100 anos, esse livro foi um tipo de teologia sistemática, por assim dizer, usada, né, para a formação de vários pastores. O próprio Jonathan Edwards, né, fez o uso, Thomas Goodwin e tantos outros, né, pais congregacionais se utilizavam. E em vários anos, né, de seminário, por exemplo, ali nas comunidades dos Estados Unidos, nos grandes centros teológicos, né, essa teologia ela foi utilizada. Então, nós estamos vendo que é algo muito importante que poucos congregacionais eles têm conhecimento dessa teologia, né? Muitos, e louvado seja Deus, né, pela nossa denominação, né, de investir na tradução destas obras para que o povo congregacional tenha conhecimento. Às vezes a gente, nada contra, né, mas às vezes a gente fica flertando com teologia presbiteriana, flertando com outras teologias aí, quando a gente tem um lastro, um fundamento, né, bastante profundo, congregacional, e às vezes a gente não se dedica a conhecer. Então, nós temos algumas traduções aí, existem várias obras traduzidas em outras editoras aí, de Jonathan Edwards, na editora Fiel, de John Owen, né? Então, todos esses congregacionais, e às vezes há uma certa má vontade, assim, por assim dizer, de algumas editoras, de dizer que estas pessoas são congregacionais, né? Então, cabe a nós dizer que eles são congregacionais. O príncipe dos puritanos, né, John Owen, que é como ele era assim tratado, era um congregacional, né? Jonathan Edwards, congregacional, né? Experimentou grandes avivamentos. Então, a herança congregacional, meus irmãos, não deixa a desejar em nada. Posto isto, eu vou fazer algumas provocações aqui, e aí os irmãos que estão aqui juntamente comigo, eles vão ficar à vontade para responder. A primeira pergunta é: por que os congregacionais perderam a sua identidade? É uma necessidade de aceitação? A possibilidade de se criar muitas vertentes de congregacionalismo por serem autônomas. Cada igreja ela é autônoma, né? Ela tem esse conceito de independência, como nós vimos aqui pela manhã. Essa liberdade ela foi um problema para os congregacionais? Paz, meus irmãos, bom dia. Eu acredito, e observando e comparando-nos, né, com outras denominações históricas, como batistas, principalmente como presbiterianos, eu acredito sim que um dos fatores que nos deixou no meio do caminho a não ter essa unidade uniforme, por assim dizer, sendo redundante, é justamente a nossa característica de independência. E aí, às vezes, a gente equivale isso a um fator exagerado, e aí a gente abre mão dessa convivência, né? Então, a exemplo de nossa Campina Grande, por exemplo, se você andar em algumas igrejas congregacionais, você vai perceber diferenças na liturgia, na forma de prestar culto, na pregação, na forma de adorar ao Senhor com os louvores. Eu acredito que isso é uma das características por falha nossa. Então, é meio que nós caímos em algo que é nossa característica, mas que a gente abriu mão de outras características nossas também, justamente por supervalorizar essa independência e deixar de andar em conformidade com aquilo que nós entendemos em coligações de igreja, né? Por exemplo, nós somos coligados a igrejas irmãs, né, lideradas pela aliança congregacional, no nosso caso, mas nós temos a união, nós temos outras denominações, mas eu acredito que um dos fatores, sim, é essa nossa independência elevada ao exagero. E mais do que a questão da independência, nós infelizmente carecemos de conhecimento do nosso legado histórico. A igreja presbiteriana, nesse sentido, ela é muito beneficiada pela própria cultura cristã, editora Cultura Cristã. A editora Cultura Cristã faz um trabalho de resgate muito importante da tradição presbiteriana, trazendo às mãos dos cristãos comuns uma obra que eles possam não apenas ler, mas entender. Porque, sejamos francos, ler literatura histórica é um tanto desafiador, porque nós temos que nos basear não apenas no conteúdo da leitura, mas no contexto no qual ela está inserida, porque definições mudam de época para época, a maneira como nós falamos muda de época para época. Então, conhecer o legado histórico e tornar esse legado histórico
compreensivo para toda a comunidade, foi um dos grandes triunfos da Igreja Presbiteriana nesse sentido. E nós não estamos atrás nisso. O movimento realizado nos últimos anos pela própria editora Aliança é de resgate da tradição congregacional. Porque a nossa identidade, ela, querendo ou não, no nosso contexto brasileiro, foi muito esquecida. Porque aquilo que não é lembrado é esquecido, e isso é natural. E isso eu falo até mesmo dentro das nossas igrejas, porque embora nós tenhamos essas datas como de grande importância, há igrejas que não têm nem a prática de lembrar, de recordar a própria história e dizer, olha, nós estamos hoje completando 170 anos do congregacionalismo. Infelizmente isso acontece. E o próprio conhecimento dos escritos, dos nomes que forjaram a nossa teologia é um tanto relativizado, deixado de lado, ou tratado como de importância secundária. Então a gente precisa resgatar esse conhecimento histórico, a gente precisa resgatar os nossos fundamentos, e a comunidade, como o Emes deixa muito claro, deve sempre buscar educar-se, conhecer as próprias origens e ter esse forte apelo que é fundamento do congregacionalismo, do puritanismo, de buscar conhecer e ser forjado em caráter e conhecimento à luz das Escrituras e do nosso legado histórico. Eu acho que elementos de identidade nós temos, eles foram abandonados, né? E a grande culpa é de quem ocupa os púlpitos das igrejas, das nossas igrejas, porque nós temos um lastro confessional, nós temos uma herança teológica, nós temos elementos de identidade. O problema é que nós não temos igrejas sendo pastoreadas por pastores que deveriam ser congregacionais. A imensa maioria flerta com outros movimentos, copia outras formas de culto. A gente não precisa imitar outras igrejas. Nós temos uma forma de cultuar a Deus, mas a imensa maioria se vê pressionada a ceder, imita outras formas de liturgia, não que elas estejam certas ou erradas, não é essa a questão, mas abandonam aquilo que Deus nos deu como igreja, né? E aí a gente perde muito do que foi exposto aqui nessa manhã. E aí o nosso elemento diário de como ser uma igreja congregacional se perde. Aí você chega em igrejas que têm o nome de congregacional, mas deixaram de ser há muito tempo, porque os elementos da identidade congregacional foram abandonados. As assembleias de membros, os salmos e hino. Eu já cheguei em igreja congregacional que a igreja não conhece os salmos e hino, canta a harpa cristã. Nada contra a harpa cristã, a gente canta também, mas qual é o nosso inário? É os salmos e hino, né? Igrejas em que não existe a participação ativa da membresia, não porque as pessoas não querem, mas porque isso foi tolhido dos membros da igreja, né? Assembleias que são feitas quando a pessoa quer, quando ela acha que tem que ter, está errado. Nós temos que ter a prática congregacional constantemente, e aí a gente acaba perdendo. Eu acho que os elementos nós temos, eles só foram colocados na gaveta e trancados de cadeado. Então, eu acho que o que estamos vendo é uma... Só um minuto. O que nós estamos vendo é uma ausência, né, de teologia, né? Os púlpitos abandonaram a teologia, porque por mais que sejamos igrejas independentes, nós temos uma estrutura, um arcabouço, um norte, né, que preserva a nossa identidade. Por mais que uma igreja congregacional ela tem as suas diferenças, né, as suas particularidades, nós temos um direcionamento. Isso, porque a nossa independência não é teológica. A nossa independência é administrativa. A nossa autonomia é para a gente decidir como a gente gere a nossa vida internamente. Mas a gente tem um norte confessional e a gente tem que seguir aquele norte confessional. Aí o pessoal confunde as coisas, se apropria dessa autonomia para difundir heresias no meio da igreja, e aí todo tipo de doideira aparece por aí. Então nós somos independentes, mas não independentes da palavra de Deus. Exatamente. Na verdade, o termo seria nem independente, nós somos autônomos. Independentes não, né? Seria o mais acertado. Só pegar essa parte do nosso resgate, né, do legado histórico, só para contextualizar, eu vim agora de uma igreja pentecostal. Então, querendo ou não, eu sempre fui ensinado, mesmo que de forma indireta, a defender os meus preceitos, né, de forma pentecostal. Então, de que forma a gente pode evidenciar a luz da verdadeira adoração a Deus de forma
com os ideais congregacionais, né? Vivendo sem medo aquilo que nós cremos. Nós estamos em um tempo de profundo relativismo, e esse relativismo está entrando dentro das igrejas. Você pontuou bem, respeitando as outras tradições, as pessoas são ensinadas e condicionadas a defender de forma aguerrida o que elas creem, mas porque elas vivem o que elas creem, né? A gente tem essa deficiência no nosso meio. A gente aprende sobre o que nós cremos, mas temos receio de viver o que cremos, né? Então, eu acredito que a maneira mais adequada é buscando conhecimento, aprendendo. Irmãos, nós temos uma teologia riquíssima. O seminarista expôs aqui apenas 3 capítulos de um livro que todos vocês deviam ler, que faz parte de uma coletânea que vocês deveriam ler também, né? E é só uma pequena partícula de uma herança teológica gigantesca, né? E aí nós temos que entender o que nós cremos, aprender o que nós cremos e defender sem medo aquilo que nós cremos, sem ter receio de ser criticado, taxado, de ser colocado como antiquado, né? Ele mencionou aqui a parede preta, chegou a levantar a cabeça. Você pode defender a parede preta, eu derrubar você dali. Então assim, né? Por que eu preciso ceder a modismos? Por que eu preciso ceder às tendências que estão surgindo na contemporaneidade e usando elas como pretexto para eu ter um diálogo claro com a sociedade atual? Não preciso fazer isso. Porque o que vai gerar vida no coração da igreja é a proclamação fiel do Evangelho, né? E não estou dizendo que a parede preta, branca, azul, vermelha, o que menos importa é a cor da parede, mas concorda comigo, como foi bem colocado aqui, que um ambiente, ele influencia ou não influencia na postura que eu tomo diante dele? Óbvio, né? A igreja, o espaço de adoração, ele tem que ser pensado, não é para agradar o público, nem satisfazer as exigências técnicas de quem quer que seja. O ambiente da igreja tem que ser pensado para nos elevar à pessoa de Deus. Então, eu estou dentro de uma igreja, eu estou entrando numa igreja, né? Não me parece muito adequado, não, certas tendências que estão usando por aí, não. Aí que acontece. Mas a maioria tem medo de dizer isso, porque vai perder gente. Quem quiser sua parede preta, a porta está aberta, pode ir embora. Né? Aqui vai continuar branco neve, que é mais bonito. Né? Que é para a gente cantar alvo mais que a neve e lembrar, olha, tá vendo? E assim, para além dessa questão, tem um outro ponto muito importante. A nossa identidade, ela é forjada pelo ensino. Isso. Grande parte da nossa falta de identidade se dá pela nossa falta de desejo por aprender. Exatamente. Nós temos vivido um tempo, eu não sei qual é a realidade da igreja, pastor Luiz, mas a gente vive num tempo, inclusive na minha igreja, de esvaziamento de EBD e curso de doutrina. Quando a igreja vai aprender sobre sua identidade, sobre sua história, sobre as escrituras conforme elas devem ser expostas, em tradição sistemática, histórica, bíblica, se não faz-se presente, se o povo não se faz presente nesses momentos. Então, a nossa identidade, isso é uma coisa que as igrejas pentecostais têm com forte ênfase. Vai faltar o EBD da igreja Assembleia de Deus para você ver o que acontece? Então, existe uma grande instrução, eu não digo nenhuma obrigatoriedade ou punição nesse sentido, porque isso eu já acho inadequado, mas existe uma forte ênfase, você deve vir à igreja na EBD, você deve vir nos cultos de doutrina, você deve conhecer o seu legado, você deve conhecer a sua fé. Pedro diz isso muito claramente. Quando questionados a respeito da razão de vossa esperança, sejam prontos a responder. Como é que você vai responder se você não sabe? Se você é cristão por conveniência. Você veio ao domingo porque na sua cultura, e a cultura brasileira foi forjada por um caráter cristão, lhe ensinaram que era bonito isso, mas há uma expectativa da parte do Senhor, inclusive para os que o adoram, de que haja uma participação ativa e um desejo pelo Senhor. O amor, o deleitar-se no Senhor que Hermes estabelece como uma das essências da adoração é justamente esse ponto, é desejar estar perto. E aí, nesse sentido, eu faço até uma aplicação que Paulo utiliza-se, né, da relação da igreja com Cristo e a realidade matrimonial. Imagine um casamento que se sustenta com um marido que não conversa com a esposa, que não deseja estar na sua presença, que não deseja conhecê-la mais e melhor. Esse casamento rui. E assim é a igreja. Se o desejo cristão não está voltado para Cristo, cedo ou tarde ele vai fraquejar na sua fé. Isso para além de uma mera identidade denominacional, uma identidade enquanto cristãos.
E isso tem sido igualmente perdido nos nossos meios. Exatamente. Bom dia. A formação, antes de eu dar espaço a Josinaldo, a formação cristã, irmãos, ela é contínua. Ela é contínua. Enquanto você viver, você tem o que aprender. E aí, qual é o grande dilema da igreja evangélica brasileira? É uma igreja medíocre. É uma igreja medíocre, com 46 milhões de crentes, medíocres na sua imensa maioria. Por quê? Eu duvido que esses 46 milhões tenham pelo menos uma vez na sua vida lido a Escritura de ponta a ponta. Que dirá, né, aprender sobre Deus. A escola dominical, hoje celebrada, né, ela é iniciada pela igreja congregacional no Brasil, né? É um momento de aprendizado, é um momento de debate, é um momento de discussão, é um momento de crescimento espiritual. Os cultos de doutrina, né? Se fala, Igor, em avivamento, eu já disse várias vezes. Eu vou crer que nós estamos vendo um avivamento quando eu ver a quinta-feira, pelo menos desse jeito aqui, eu vou ficar feliz pra caramba, né? Então, assim, aonde está o avivamento que o povo não tem sede de buscar a Deus, de aprender a palavra de Deus, de se deleitar no conhecimento de Deus? Aí talvez alguém argumente a agenda sobrecarregada desses últimos dias. Irmãos, ou nós estabelecemos Deus como prioridade, ou nós nunca teremos tempo para Deus. A gente arruma tempo para qualquer coisa, só não arruma para Deus porque a gente, de fato, não tem Ele como a nossa prioridade. Josinaldo. Bom dia, irmãos. Antes da pergunta, até pegando o gancho dessa quinta-feira, né, eu fico assim, confuso. Como é que os congregacionais, principalmente congregacionais e presbiterianos, que são os maiores expoentes assim reformados, né, supõe-se que seja, os cultos de ensino são tão esvaziados, né? A gente vai ali em congregações que eu ando várias vezes visitando por conta do compromisso dos Gideões Internacionais, que temos ali o irmão Divan também, Nilson, que não está presente, e a gente vê lotado em vários dias de terça-feira e mais. As igrejas pentecostais têm culto na terça, na central aí da Assembleia de Deus é na segunda, lotado, e na quarta de ensino lotado. Eu fiquei com vergonha no Dia dos Pais aqui, porque o colégio, eu como membro dessa igreja, viu, irmãos? O colégio autêntico aqui oferecendo um culto em ações de graça, os seus diretores aqui, e desculpe a expressão, 4 gatos pingados. Mas a minha pergunta é, o grande problema do congregacionalismo, desse pote de jujuba existente dentro do congregacionalismo brasileiro, não seria essa avalanche de abertura de congregações sem ter um critério? Porque a presbiteriana, que eu pouco saiba, é uma exigência enorme para se abrir um ponto de pregação, para se ter alguém qualificado para ensinar lá no sítio Malhada Grande, ou em Cochichola, ou em qualquer lugar. E nós, a toque de caixa, achamos que estamos evangelizando, às vezes podemos estar caindo naquela citação de Cristo: vocês ganham o mundo para fazer um prosélito, ganhar alguém e tornam 2 vezes o filho do inferno. Ou seja, em vez de ensinar, confunde o povo. Será que o problema não seria esse? Com a palavra os mestres. Eu particularmente, eu penso muito parecido com o irmão Josinaldo. Faltam-nos, como o pastor disse, né, pastores. Eu não queria entrar nesse mérito, porque o mérito é dele, que o pastor é ele, não sou eu, né? Mas é perceptível que falta formação, não só teológica, como confessional, na nossa liderança. E isso influi, inclusive, na maneira como nós prestamos culto, entendemos o culto e o desejo de participar do culto. Porque a partir do momento que a gente entende o culto apenas como aonde eu tenho que ir no domingo à noite porque eu sou crente, acho que a gente já caminha no lado errado. Existe um ditado que é mais fácil proibir e permitir do que ensinar. Ensinar dá trabalho, né? E aqui na igreja, particularmente, a gente tem prezado pelo ensino, né? A igreja cresce a partir da pregação do evangelho. A partir do momento que a igreja ela começa a se deter em mecanismos, em estratégias para atrair pessoas, é porque o centro da igreja não é Cristo nem o evangelho. Então isso já é bem claro para a gente.
por que essas igrejas estão lotadas na semana e nós estamos esvaziados. Eu posso falar do nosso erro, e porque essas pessoas procuram isso, nós temos uma ideia também. Mas muito passa pelo tipo de liderança, pelo tipo de pastores que nós estamos formando. Eu, particularmente, na última turma que eu tive de ensino de congregacionalismo, doutrina e história, da turma inteira, que eu fiz um rápido apanhado, o presbítero Juarez fazia parte dessa turma, pouquíssimas igrejas fazem assembleia, pouquíssimas igrejas conhecem seus documentos históricos, né? Ninguém sabe o que é uma declaração de Savoy, ninguém sabe... E são aqui, coisas básicas que nós deveríamos ter enquanto identidade. Então, falta formação teológica e confessional na nossa liderança para que a gente possa avançar alguns pontos. Não é falando de outras igrejas, mas a gente percebe um diferencial dessa igreja na nossa região, na nossa distrital, né? Em outras regiões a gente já não percebe tanta divergência, mas eu acho que caminha por esse lado aí, Josinaldo. A gente tem um longo caminho. Não é à toa que o seminário congregacional que a gente tinha aqui fechou as portas, né? Isso, perfeito. Ele não fala de pastor, eu falo, né? Veja, é caótico, irmãos. Eu conversava antes da escola dominical começar com o irmão. É caótico o que nós estamos vendo, né? E aí nós precisamos orar muito para que Deus levante pessoas comprometidas com a sua palavra. Porque aí nós temos dois extremos. Eu sempre gosto de avaliar as coisas de duas perspectivas. Nós temos ministros com um grau de deficiência teológica absurda, e nós temos ministros com muita intelectualidade, mas piedade nenhuma. Ambas as coisas vão trazer prejuízos para a igreja. Aí a gente tem que se apegar ao que Lloyd Jones dizia: a gente tem que ter uma profundidade do conhecimento, mas a gente tem que ter um fogo ardente no coração. Jonathan Edwards também dizia: tem que ter luz na mente, fogo no coração, né? John Wesley dizia: ou você bota fogo no seu sermão, ou você joga seu sermão no fogo. Por quê? Não é apenas a erudição, ela é importante. E graças a Deus a denominação tem propiciado meios para que haja essa formação teológica de qualidade. Eu falo como quem está dentro do DET, os recursos estão à disposição, né? Mas não é somente formarmos teólogos, é preciso pedirmos a Deus que levante pastores que são teólogos, porque todo pastor tem que ser teólogo, né? O pastor tem que pregar, o pastor tem que ensinar, o pastor tem que ter esta vocação. Se ele não sabe pregar, se ele não sabe ensinar, ele não pode ser pastor. Quem está dizendo isso? É o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Uma das prerrogativas a quem almeja o episcopado é que ele saiba ensinar. Então, se você não sabe ensinar, se você não sabe pregar, você não serve para ser pastor. Não interessa as outras habilidades que você tenha, né? Então, você tem que ter o conhecimento, mas você tem que ter a piedade. E o que é que nós temos hoje? Uma discrepante distância entre aquilo que é o ideal e aquilo que é real. E aí, quais são as consequências? A igreja é que vai definhar, a igreja é que vai sofrer, a igreja é que vai ficar em ruínas. Porque o coração da igreja está no púlpito. Se o púlpito adoecer, a igreja vai adoecer, cedo ou tarde. Não tem o que fazer. Aí vem a grande responsabilidade da igreja, de ser criteriosa, exigente. Porque aí nós temos outro problema, Igor. As igrejas, elas não fazem o que os bereanos fizeram com Paulo. A imensa maioria do povo se contenta com qualquer coisa. Porque onde é que está o poder da igreja congregacional? Está onde, meus irmãos? Está na mão dos irmãos. Mas aí o que é que a gente faz? A gente foge da Assembleia. Eu estou aqui pregando na Revolução Francesa. Aí veja, aí você foge da Assembleia, você se ausenta da sua responsabilidade como membro, você baixa a sua cabeça, aceita qualquer coisa, e aí nós vemos igrejas com o nome de congregacional e a prática de episcopal. Eu estou mentindo, meu irmão? Estou não. Mas onde é que está o poder da mudança? Na membresia. Não aceite qualquer coisa. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz de quem? Do seu pastor. Entendeu? Tem pastor que tem medo do povo andar visitando a igreja por aí, principalmente essa daqui, né? Eu não tenho medo nenhum.
Vá no canto que você quiser. Eu aposto com você o valor que for. Você pode ir onde você for. Duvido você estar lá e sua cabeça não está aqui. Entendeu? Porque eu sei o que você está comendo. Eu sei o que você está bebendo. Eu sei como você está sendo instruído. E eu tenho plena certeza que não é qualquer conversa que vai levar você. Entende? Mas isso tem que ter o quê no coração dos nossos irmãos, das nossas igrejas? Este espírito de inconformidade, de exigir que do púlpito saia alimento de qualidade. Meu irmão, eu já disse isso aqui, o pastor pregar bem não é favor não, é obrigação. É obrigação. Entendeu? Essa aqui é a verdade. Por que é obrigação, pastor Luiz? Porque a igreja me sustenta, eu sou pastor integral. Eu tenho um privilégio que você estudando não tem. Eu posso passar 8 dias na semana estudando a minha Bíblia, sem me preocupar de bater ponto em canto nenhum. Aí quando chega no domingo, o cabo vai conversar lé com cré e dizer, o senhor trouxe uma palavra agora. Conversa fiada. Já falei demais já. Ei, você corta essa parte aí, viu, na edição. Para a gente direcionar, né, para os 3 capítulos, né, da teologia de Ames que foram expostos aqui nessa manhã, o primeiro dele vai falar do culto instituído, né, e vai dizer que os cultos eles não são feitos de acordo com sugestões humanas, né? E puxando esse gancho, né, dentro da teologia reformada, né, dentro da história reformada, nós vemos, né, em vários momentos, vários autores falando de princípio regulador do culto. Sim. Né? E aí existe uma grande dissensão, por assim dizer, entre o culto, o princípio regulador do culto ou o princípio normativo. E aí eu vou clarear um pouco mais. O princípio regulador, ele trabalha com elementos positivos, ou seja, a gente só estabelece no culto o que as Sagradas Escrituras diz que deve ter. O princípio normativo vai trabalhar com elementos negativos. Aquele que as Escrituras não proíbem, eu posso colocar no culto. E aí nós temos esse, como diz Josinaldo, esse pote de jujuba, né? Mas a nossa herança, ela fala muito do princípio regulador de culto. É bem verdade, né, que nós temos que sempre observar contextos culturais, contextos históricos e princípios de continuidade e descontinuidade dentro do princípio regulador de culto, né? Ou nós falhamos, por exemplo, de não ter o banco exclusivo para os pecadores, né? Observando aí o princípio regulador de culto, suas continuidades e descontinuidades. Posto isto, o que deve então ter em um culto, né, segundo as Sagradas Escrituras? Observando aí o que o William James estabeleceu, né, que o culto não é de acordo com a vontade humana, como diz as confissões, não é de acordo com as sugestões de Satanás, mas é de acordo com aquilo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras estabelecem. Então, o que deve, então, ser presente num culto para que nós percebamos que realmente este culto ele segue as Sagradas Escrituras? Então, a respeito dessa questão de Ames, eu não preciso nem me delongar muito para dizer que ele é a favor do princípio regulador. Ele é claro, ele chama de superstição qualquer coisa que adiciona ou retire. Ele é enfático. Até mesmo que seja com a maior boa vontade do seu coração, que você está promovendo algo que o Senhor não determina, você está errando. Ele é claro, ele diz, isso é superstição, isso não parte do Senhor. E a comunidade ela deve ter seu caráter cultual forjado por quem estabeleceu o culto. Ou seja, se Cristo é o Senhor do culto, é lícito que ele determine o que é lícito ou o que não é lícito. E, portanto, a gente fica com aquilo que a palavra estabelece. Ele faz, inclusive, uma lista, né? Batismo e ceia, claramente estabelecido. Reuniões frequentes e perenes entre os irmãos. Isso é fundamento. A comunidade cristã deve permanecer unida e deve ter o desejo por estar presente. A questão da ordenação de ministros. A ordenação de ministros só é possível porque há uma comunidade, isso especificamente da igreja congregacional, com maior ênfase ainda, porque é vocês que elegem os seus oficiais e é você que envia seminaristas ao seminário, ordena pastores ao pastorado. Então a comunidade tem uma participação ativa, de tal modo que até a editora Fiel tem um livro que chama-se Autoridade da Congregação. Eu acho que é fundamento, devia estar junto da cartilha do batismo esse livro. Tá, aqui já está adaptado, aqui é muita tecnologia, mas isso aí é fato.
A comunidade tem que perceber a autoridade que ela está recebendo no momento que torna-se membro. Não é só você ganhar uma carteirinha ou uma vaga no estacionamento. É você se tornar congregacional em identidade. E ele diz que todos esses princípios, inclusive questões de disciplina formativa ou corretiva, isso só é verdadeiramente vivenciado quando a palavra é anunciada e os parâmetros da Escritura são tomados como fundamento. Como é que você vai ordenar um oficial com base no que você julga oportuno ou não? Não, o pastor Luiz não é tão bonito, rapaz. Eu queria um pastor cabeludo, com cabelo igual o de Jesus, arrastando na cintura. Seria difícil. Mas a Escritura estabelece esse critério? Não estabelece. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu estou no caminho, eu estou no seminário. Quando eu for ordenado ao pastorado, eu já vou estar nesse mesmo esquema. Lhe desejo isso, em nome de Jesus. Então a gente deve ficar sempre com a Escritura. Esse é o princípio que norteia, normatiza todo e qualquer outro. Nada que não esteja presente na Escritura não deve ser anunciado no meio dos cristãos. Eu vou mostrar na prática. Quem aqui era congregacional e veio de outra igreja congregacional? Levante a mão, por favor. Muito bem, muito bem. Quando você chegou nesta igreja, entrou por essas portas, a liturgia chocou você ou não chocou? Levanta a mão quem chocou. Por quê? Não é que a gente é a melhor igreja, não. Não, eu não tenho essa arrogância no coração, não. Mas porque a imensa maioria das nossas igrejas não aplicam o que William Ames propõe. Era ele falando aqui na palestra e eu dando graças a Deus, porque antes mesmo da aliança publicar o Ames, a gente já vivia isso aqui. Porque o culto a Deus, ele tem que ser determinado por Deus. Não é uma missa, porque tem uma liturgia, o Espírito Santo é amarrado. Muito pelo contrário. O Espírito Santo tem derramado graça aqui de forma maravilhosa. Não é que a igreja A, a igreja B, quando ela opta por organizar o seu culto de uma forma diferente, ela está errada. Não é isso. Porque não existe essa normatização, no sentido de que primeiro é a oração, depois é a leitura, depois não. O que é que a Bíblia fala? O culto tem que ter leitura da palavra, oração, louvores bíblicos, né? O ofertório, a administração dos sacramentos, a proclamação da palavra, são os elementos que devem estar no culto. Como que a igreja vai organizar isso no desenvolvimento da sua liturgia, fica a critério daquela igreja. Mas quando nós entendemos o que o Ames está propondo, nós pensamos um culto que visa a glória de Deus e a edificação da igreja. É por isso que o nosso culto ele tem uma liturgia, e a nossa liturgia toda é preparada para corroborar aquilo que vai ser pregado naquele dia. Então, da primeira leitura ao último hino, você vai ter uma harmonia perfeita com o sermão que vai ser exposto. E estudar, muito trabalho. Então, é muito mais fácil chegar aqui e dizer na hora quem canta, quem prega, lê o texto de todo jeito, aí o camarada tem aquela desarmonização absurda, porque é mais fácil fazer no improviso. Só que eu creio que o céu é organizado e Deus quer que aqui a gente viva com organização também. E dentro de uma liturgia, o Espírito Santo está guiando o ministro, porque é responsabilidade do ministro preparar a liturgia da igreja. É prerrogativa do pastor. É o pastor que prepara a liturgia da igreja. Por isso que eles não querem, porque dá trabalho, né? Mas é o pastor que tem que fazer isso. Por quê? Porque ele é o supervisor do rebanho e é a ele que foi confiada a missão de nutrir a igreja com a pregação do evangelho. Então você formata um culto simples, sem pirotecnia, com os princípios previstos nas Sagradas Escrituras e que resultará na glória de Deus. Pronto. É para ser assim. Não tem para que ter mais do que isso. E eu garanto que você sai alimentado, nutrido, vai passar a semana todinha com o seu juiz martelando com o que você ouviu. Só, deixa eu passar a oportunidade para Alice, para a gente finalizar a fala da mesa. Qual é a desculpa que se dá para criticar esse tipo de postura da igreja que adota o princípio regulador do culto, que tem um culto organizado, centrado no evangelho e no Senhor? Porque o culto é para o Senhor. Né? Até a expressão quando a gente diz, eu vim assistir o culto, ela é equivocada, porque a gente não assiste o culto, a gente presta um culto ao Senhor. Porque o culto é direcionado a Ele. É de que nós estamos amarrando o Espírito Santo. Mas nós ignoramos que Deus ele é soberano, inclusive sobre a forma a qual Ele quer ser adorado.
E é assim que a igreja ela deve seguir e prosseguir na realização do seu culto. Quando a gente conversa com algumas pessoas que chegam aqui na igreja, eles têm o mesmo choque que nós tivemos. Não, porque o culto é assim, porque o culto é assado, porque é muito amarrado, porque é frio. Porque, que não é. Porque nós estamos vindo de uma tradição... Errada. Né? O pastor hoje está com a bexiga. A gente tenta amenizar e o pastor dá uma pancada. Ele pode, né? Né? Então, nós temos esse defeito, tá? De entender isso aqui como está amarrando o Espírito Santo de agir, e muito pelo contrário. É assim que Deus quer que a igreja dele o adore, preste seu culto e o glorifique. E assim, tomando a fala do irmão como exemplo, lembrava do que Ames escreve. Eu não quero entrar na polêmica, porque eu sei que há discussão teológica a respeito disso, de uma continuidade do Israel na igreja. Mas se há essa continuidade do Israel na igreja, por que aqueles princípios que Deus demonstrava estar tão preocupado em como o ritual judaico do templo deveria ocorrer, deveriam ser abandonados? Porque a preocupação, inclusive, dos filhos de Arão em prestar o culto, e os descendentes de Arão em prestar o culto lícito ao Senhor, era porque a vida deles dependia disso. Quando os filhos de Arão julgam-se que eles deveriam ser a autoridade e definir como e quando usar o turímbulo, por exemplo, o incensário, eles são punidos e a vida dele é ceifada. Por quê? Porque era necessário que os princípios de adoração a Deus fossem cumpridos. Eles não foram dados como optativo. Olha, faça o tabernáculo se quiser. Se você achar por bem construir logo numa caverna, bota uma varandinha, um negócio, você fica à vontade. Não. O tabernáculo foi estabelecido por Deus e era para ser feito daquele modo, com aquela costura, com aquela cor, com aquele bordado. E isso determina que Deus tem um desejo por ordem, decência, aquilo que o Novo Testamento não ignora, porque o próprio Paulo cita isso, quando ele escreve aos Coríntios, logo aos Coríntios, que estavam negligenciando justamente esse ponto. O culto ele deve ser ordenado, decente, e deve resplandecer a glória e a majestade daquele que estabelece o culto e que zela por ele. Porque a postura de Deus em estabelecer o culto não é toma aqui essas regras e se vira. Não, ele está no meio de nós. A gente diz, inclusive nos momentos de ceia em especial, que o Senhor caminha entre os candelabros, naquela imagem do Apocalipse. Porque ele está presente, ele não está apenas presente no sentido da palavra que está sendo anunciada, mas na própria presença viva do Senhor, observando e norteando, não apenas o geral da igreja, mas o coração de cada adorador. A minha dúvida é o seguinte, eu vim na igreja congregacional não, pentecostal, né, lá de Santa Luzia, fui batizado lá, e aí passei muitos anos na congregacional aqui do Calvário e vim para cá. E lá na época lá Amém. Na época lá da Pentecostal, tinha uma prática no culto que era a prática do testemunho. Né? E isso era do testemunho, um momento de testemunho. E isso também existia na outra congregacional. E para cá, quando eu vim para cá, a gente não tem essa prática de testemunho. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa parte do testemunho dentro do culto, se ele poderia ser ou não a parte do elemento do culto. E a outra é sobre a questão das simbologias, né? Porque a gente, às vezes, critica muito a unção de óleo, a unção de... Então, qual a diferença da unção de óleo dentro de uma prática, de um culto, numa oração, para uma imposição de mãos? Né? Desde que isso aí como a gente usa como simbologia, né? Eu queria que vocês comentassem sobre essas coisas. Olha, a questão de não haver testemunho dentro do culto é porque isso não é princípio bíblico do culto. Né? Não existe essa recomendação nas Escrituras de que dentro do culto você tenha um espaço para as pessoas darem testemunho. Eu usaria isso não como uma forma taxativa de que se houver o testemunho, de fato, haja uma infração do culto. Não seria nesse sentido. Mas, no meu ver, há uma quebra na dinâmica do culto. Porque o culto ele é oferecido a Deus. O culto vem sendo desenvolvido. Se você interrompe o culto para alguém contar uma bênção, contar um testemunho, a dinâmica do culto fica comprometida. Então, acho que pode até haver o testemunho, desde que ele seja após o término do culto. Como a gente costuma fazer, alguém recebe uma bênção, uma cura, vamos chamar aqui à frente, vamos orar, vamos agradecer a Deus, nesses termos. Mas não há a necessidade ou a exigência das Escrituras que haja a questão do testemunho. Sobre os elementos simbólicos, igrejas que usam óleo para ungir as pessoas. Veja, nós não temos nas Escrituras a continuidade desse elemento.
Quando a Escritura fala no Novo Testamento sobre usar o óleo, ali o sentido é terapêutico, medicinal, não é litúrgico. Era litúrgico no Antigo Testamento, deixou de ser litúrgico a partir da obra completada em Cristo. Então não faz sentido você ter um momento de ungir as pessoas com óleo, né? A imposição de mãos é um elemento de continuidade. A própria Bíblia vai dizer que a ordenação, por exemplo, de novos ministros se dá com a imposição de mãos, né? É igual quando Paulo diz para orar pelo enfermo, unge ele. Sim, mas não é no sentido de que no óleo consiste o poder da cura. Com óleo ou sem óleo, se Deus quiser curar, Deus cura. E se ele não quiser curar, ele não cura. Entende? Então o óleo é apenas um elemento simbólico, mas quando ele é usado no Novo Testamento, a expressão grega é no sentido de remédio, e não de bênção, de um elemento místico, como acontecia no Antigo Testamento. E aí o que acontece? Você não precisa de óleo, você não precisa de sal, você não precisa de água benta, água ungida, você não precisa de elementos judaicos dentro do templo. Não tem por que você ter uma réplica da Arca da Aliança dentro da igreja. Não tem por que o pastor usar um quipá na cabeça, né? Fazer o quê? É massa, mas está errado. Então assim, né? É massa podre. Então, não tem para que você ter essas coisas, porque essas coisas elas são sombras do passado. E agora nós estamos sob a luz do Evangelho. Então a gente não olha mais para o símbolo querendo decifrar o que vem. A gente está sob a luz do que já nos ilumina, que é Cristo. Então essas coisas todas elas são nulas. Elas perderam a sua validade. Eu acho que era Divan que queria falar, não era Divan? Era ele? Estava apontando. A questão do testemunho, irmãos, ele se tornou um elemento em muitas igrejas pelo seu apelo emocional, sim, afetivo. E eu gostaria de lembrar os irmãos que a experiência do indivíduo, ela serve para o indivíduo. Isso. E às vezes a gente quer fazer da experiência do outro a nossa experiência e vai dar errado. Porque a sua experiência ela deve ser buscada na palavra, em oração com Deus. Isso. Tá? E acho que isso é muito influência também do movimento pentecostal e dos grandes acampamentos de avivamento e de pregação do final do século XIX e começo do século XX. Muitos daqueles elementos que eram pregados em praças, em estádios, levante a mão, vem aqui, vamos orar, tal, movimento de cura, tal. Tudo isso, quando a gente vem para a transição para a igreja, as igrejas tentam copiar esses vícios, essas muletas para o pregador, para estar movimentando o público, traz para dentro da igreja e traz desmantelo para a igreja. Então não é que o testemunho ele não seja bom de se ouvir. É bom de se ouvir na sua casa, em um DVD, em um rádio. Não faz parte da liturgia do culto, do elemento de culto. E a comunidade em si, ela deve se conhecer de maneira tão íntima que o testemunho passa a ser desnecessário. Isso. Porque uma igreja muito preocupada com o testemunho é uma igreja que não se conhece. Onde os irmãos estão lado a lado, mas não fazendo parte de um só corpo e um só espírito. A lógica já vem daí, um problema, né? E tratando do óleo, antes de devolver a palavra, pastor, a questão do óleo, se tem uma coisa que nos lava, prepara e chama ao serviço, não é mais o óleo, mas o sangue de Cristo. Exato. E esse foi aspergido a nós e todos nós cremos e publicamos isso através do batismo. Quer dizer, essa água nos lava exteriormente, mas isso é um reflexo meramente exterior de uma graça interna que o Senhor nos conferiu. Esse óleo não é mais derramado porque é o sangue de Cristo que está sobre nós. E é isso que sela a igreja e o chama ao serviço.